seja, é assim, a maioria das coisas que você ensina para as pessoas, elas não conseguem aprender por causa de problema cognitivo. Esses dias eu fiz uma postagem assim para testar isso. Eu falei, se você convive com pessoas difíceis, que têm comportamentos inadequados, e você costuma chamar essas pessoas de palhaços, não gosto de ir na casa de fulano porque é uma palhaçada, uma palhaçada. Eu falei, se você não gosta de palhaço, o problema não é o palhaço. Pare de ir no circo. A pergunta é, por que você continua indo ao circo? Aí uma moça escreveu na minha postagem, ué, não sabia que o circo era pecado. Essa moça pode chegar no inferno assim e perguntar para Satanás se é Miguel. Porque tem gente que não entende quase nada. Então eu preciso da sua atenção agora. Olha para mim, certo? E não diga nada. Virou até canção, tá certo? Então nós vamos dar uma olhada. Dá para botar o texto aqui que eu vi. Então coloque para mim Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. Nós vamos ver a primeira tempestade. Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. Dá para colocar? Isso. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para... Olhe para mim agora que eu quero falar com você. Vamos começar aqui entendendo situações desagradáveis, difíceis, e hoje vamos chamá-las de tempestades. Vamos entender que essas tempestades não receberam autorização de Deus para nos destruir. Elas são apenas mensageiras de decisões que nós precisamos tomar. Ok? Então a primeira tempestade é essa que lemos. O que ela tem como mensagem? Para quem é a mensagem? Na narrativa, a história é mais ou menos assim para você que não conhece. Jonas é o profeta do Senhor. Deus aparece para ele e diz para ele, vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Diga a ela como eles estão vivendo. Era uma mensagem de confronto, difícil, uma mensagem dura. Segundo, era uma mensagem para um povo cujo qual Jonas não tinha nenhum apreço. Jonas não tem interesse de ver aquelas pessoas mudadas. Aquele é um povo violento que provavelmente vai tentar contra, ou pode tentar contra a sua vida, se ele resolver levar uma mensagem de oposição. Ele não quer ir. Então ele resolve desobedecer a Deus. Ele resolve fugir. E ele foge para um porto marítimo, Jope. Compra uma passagem de um navio que vai para a Espanha, para Tarsis. E entra nesse navio. O capitão do navio, ele não é profeta. O capitão do navio não desobedeceu a Deus. O capitão do navio não tem nada a ver com esta situação. Só que durante o processo de navegação, uma tempestade se abate sobre aquele mar. O navio está praticamente quebrando-se.
O capitão do navio precisa resolver aquilo. É de responsabilidade dele o navio em si, a carga que o navio carrega, os passageiros que ele leva, sua tripulação. E para ele a coisa mais valiosa, sua própria vida. Tudo isso está em risco por causa dessa maldita tempestade. Ele é um trabalhador, um homem honesto, decente. Que erro cometeu este capitão do navio? Por que é que está acontecendo isso com ele? O barco dele recebeu um desobediente. Sabe o que aquele homem fez? Para navegar com mais facilidade, jogou a carga do navio fora, para tornar o navio com uma flutuabilidade melhor. Adiantou alguma coisa? Não. A carga foi embora. Ou seja, o capitão do navio perdeu o que não precisava perder, por não tirar o que precisava ser tirado. Quanto mais rápido você identificar, pedir a Deus o discernimento sobre o porquê dessa tempestade, porque às vezes ela é uma tempestade de denúncia, que vem denunciar uma pessoa, como Jonas, um relacionamento, um comportamento, alguma coisa que Deus poderia remover da sua vida, mas não vai, porque não é obrigação de Deus tirar da sua vida aquilo que você tem que ter a responsabilidade de tirar. Nós vemos uma tempestade que denuncia. Qual é o problema? É Jonas. E onde ele está? No barco do capitão. Você já parou para pensar que algumas dificuldades que você está vivendo pode ser porque alguma coisa que está na sua vida deveria sair? Mas Jonas pagou o ingresso, sim ou não? Sim ou não? Isso. E talvez não tenha sido nem tão caro, porque se você cobrar barato para entrar na sua vida, não reclame de quem está entrando. Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz: se você tem funcionários e você só quer pagar banana, não reclame de só ter macaco trabalhando para você. Nós temos que aprender a identificar. Essa é uma tempestade importantíssima. Ela vem denunciar: tem alguém aí dentro que não deveria estar. Tem alguém na tua família, tem alguém na tua casa. Nós estamos enfrentando um probleminha familiar, certo? E aí hoje eu e Mary estávamos orando de manhã. Não temos ainda o discernimento de onde está, mas sabemos que temos um problema, uma tempestade, algo está acontecendo. Estávamos orando a Deus, pedindo a Deus nos dê o discernimento. Então eu não sei o que você está atravessando, mas se você está em meio a uma tempestade, pergunte a Deus: tem alguma coisa na minha vida que eu tenho que jogar fora? E você sabe o que é mais sensacional? É que Jonas disse para o capitão do navio: essa tempestade é culpa minha, sim ou não? Mas o Jonas pulou? Não, o que o Jonas disse para o capitão? Me jogue fora. O problema não vai embora sozinho, meu irmão. Você é que tem que dizer: vai embora. E às vezes o problema pode ser muito simples. Pode ser um filho dormindo no quarto do casal, acabando com a intimidade dele. Seu filho não vai sair da cama, santo. Você que pega. A vez para passar a mão na mulher, tem que fazer uma ponte aérea. Hoje, que Deus te dê discernimento para localizar seu Jonas. E se achou, não fica com pena não. Joga fora. Que a tempestade passa e você segue. Posso ouvir um amém? Segunda tempestade. Coloca para mim, por favor. Marcos 4:35.
Marcos capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Vamos lá? Eles, deixando a multidão, levaram consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros, barquinhos. E eles, deixando a multidão, olha lá, e levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia, e ele estava deitado na popa do barco, sob a almofada, e despertaram, dizendo: mestre, mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te, disse